São 63 anos de vida religiosa em várias missões, em várias partes do Brasil e mais recentemente uma missão muito bonita que ela desenvolve no Hospital São José em Criciúma, uma das figuras mais queridas e mais conhecidas, ainda que não seja das há mais tempo aqui na instituição, no Hospital São José em Criciúma. Está ao meu lado a irmã Anselma Bife. Irmã, 63 anos de vida religiosa. Para a gente começar, para conhecer um pouco mais da sua história aqui no Portal Mais Sul, como é que começou a sua vocação? Quando que a senhora descobriu que queria entrar para a vida religiosa? Então, olha, até interessante, parece que o meu caso é um pouco diferente dos que normalmente sentem chamado ou a vida sacerdotal, ou a vida religiosa. Mamãe não era muito de acordo. E por fim eu fui descobrir porque ela gostaria de ter ido para o convento e por ser a filha mais velha, os pais não permitiram. E eu, por ser a filha mais nova dos 4 irmãos, ela também disse, não vai. Mas o meu papai que foi aquele que sempre trouxe assim, não tendo muito conhecimento de vida religiosa, mas sabia que existiam irmãs que se consagravam. Então isso ele colocou no meu coração e foi interessante que quando alguém fosse uma religiosa passando por Morro da Fumaça, ele me chamava, amiga, vem aqui ver uma irmã. E que era o que a gente sabia, né? Mas toda a caminhada da vida religiosa não se tinha conhecimento. E aos 12 anos eu fui para Forquilinha por uma vestição, como nós chamamos. As duas as jovens de Morro da Fumaça entrariam no noviciado. E lá alguém disse, eu vou te apresentar para as irmãs. Claro, pois eu queria mesmo isso, né? E, na verdade, isso aconteceu e logo a Madre Teófora, que também trabalhou aqui, disse, olha, dia 27 de janeiro de 1950, tu vais para Santo Antônio da Patrulha. E aí, com 12 anos, comecei a minha base, a basezinha da formação religiosa. E tive 10 anos de formação por conta da idade, porque nós ficávamos noviças, que é o primeiro passo, aos 21 anos. E nesses 10 anos estive em Santo Antônio, daí tinha a parte, porque eu estava na 4ª série, na época, 4º ano, e ali tive toda a formação até o magistério. Aí vim para Forquilinha, e 59, meu irmão padre Claudino, que tivemos a aventura de 2 irmãos para o matrimônio e 2 para a vida religiosa. E ele ficou padre dia 8 de dezembro de 1958 e eu entrei no noviciado 20 de janeiro de 59. Aí a gente tem todo um ano de formação. Na minha época, era 1 ano e de silêncio completo. Tínhamos horáriozinho nós éramos um grupo de 7 noviças e tínhamos um espaço de 1 hora ao meio-dia e 1 hora à noite, entre nós. Mas com a comunidade onde vivíamos, realmente não tínhamos presença, mas falar o necessário absoluto, senão era silêncio. Um ano realmente de estudos, muita oração, reflexão. Então, aí dia 21 de janeiro de 60, fiz os primeiros votos. É o voto de pobreza, de obediência e virgindade consagrada. E esse, então, a gente leva para a vida inteira, renovando de 3, depois faz perpétuos. Significa, eu prometo para sempre
a estar consagrada e viver essa consagração. Então, por isso, 63 anos. Eu vibro e continuo vibrando, com 85 de idade. Agora, irmã Anselma, 63 anos de vida religiosa que a senhora tem é muito mais do que muitas pessoas que nos assistem têm de vida inteira, né, desde o seu nascimento. Acredito que a senhora testemunhou muitas mudanças na própria formação, na atuação, na forma que as religiosas lidam com a comunidade. O que mudou em todas essas mais de 6 décadas na sua vida religiosa? Bom, primeira caminhada, que é para qualquer cristão leigo, é a caminhada da santidade. Essa é imprescindível, né? Tanto para os religiosos quanto para os irmãos leigos. Fomos batizados e a nossa fundamentação é aqui para voltar à casa do Pai, buscando sempre a santidade. Então, na vida religiosa, essa parte é constante. Dentro da nossa formação é constante. Além de ter toda outra formação, no meu caso foi de professora, e fui a vida inteira professora em Forquilinha. Cheguei, são 30 anos de vida doada a serviço dentro da congregação, mas no trabalho de magistério. Alfabetizei a vida inteira. Então, pense no número de alunos que passaram pelo coração da gente. E depois de todo, e nesse tempo sempre há formação técnica, enfim, não se pode parar porque a tecnologia é de hoje e não tanto lá do passado, mas também houve mudanças. Então, a gente sempre está muito atenta e a nossa congregação justo tem esta parte, porque nós somos educadoras. A congregação foi fundada para toda esta parte de educação. O único hospital no mundo é o Hospital São José, não é do nosso carisma. Foi uma ordem dada pelo bispo de Florianópolis para que as irmãs assumissem. Então, nós temos esse hospital por conta desta ordem. Mas, se não, toda a nossa congregação é exclusivamente educação, formação, desde do nenê hoje já é do nenê de 6 meses, às vezes um pouquinho antes, e até a faculdade que temos também nos Estados Unidos, né? E então, pense na formação acadêmica que precisamos ter. Depois que eu me aposentei, então fui chamada para um trabalho totalmente diferente. O que foi? Assumir no Rio Grande do Sul uma paróquia que não tinha padre. E aí nós fomos 2 irmãs para fazer todo um trabalho começando do zero, de preparar o povo primeiro, né, para toda uma formação de lideranças que não existia e depois tentarmos fazer esse trabalho de formação de comunidade, que foi uma experiência lindíssima, onde a congregação fez todo esse trabalho em 27 anos e dos 27 anos eu fiquei 22. E tivemos a grande alegria de dar 3 filhos padres para a Diocese do Rio Grande, do qual pertencíamos, né? E depois de 27 anos, Dom Ricardo Ruppers, que tem também seus parentes em Forquilinha, nos deu um padre. E diante da chegada de Padre Márcio, então achamos por bem, estava tudo organizado, lideranças formadas, capelas construídas. É um município pequeno, 5.000 habitantes, a gente conhecia cada um pelo nome, realmente era uma vida
vibrante no meio da gauchada. Oh, maravilha! E então o padre ficou meio preocupado. Não, irmãs, permaneçam. Está tudo prontinho, padre. Tome aqui o barco e o leme e vá para frente. E aí eu escolhi o Hospital São José diante desse trabalho valiosíssimo de poder visitar de manhã. É esse trabalho que eu faço, chegando lá nos leitos, conversando, rindo um pouco, contando histórias, às vezes uma piadinha conforme o estado do paciente. Os acompanhantes também vibram nesse sentido. E à tarde, então, nós temos esse trabalho lindíssimo que nós, que já temos mais de 30 anos de existência aqui no nosso hospital, do trabalho das samaritanas e samaritanos. E à tarde elas estão aqui conosco, nós fazemos sempre momentos de reflexão, oração, aí elas fazem a caminhada pelo hospital, levando Jesus Eucarístico. É um grupo significativo. Aqui temos as samaritanas, é um grupo de 60 voluntárias, de segunda a sexta. E a irmã Valcirene tem outro grupo de voluntários que trabalham dentro do Hospital São José, levando os pacientes para fazer exames, ou conduzindo, mostrando, às vezes os familiares não sabem onde é. Então, é o trabalho dos voluntários lá dentro do hospital. Então, assim, a gente está nesse espaço de tempo. Eu cheguei antes da pandemia, né? E deu para firmar os pés e realmente sentir que aqui é o meu lugar, aqui é o meu trabalho. Deus me chamou para esse segundo momento da minha vida. Irmã, a senhora falou sobre a pandemia. Foi em toda a sua vida religiosa o mais desafiador momento, um dos mais desafiadores? Quando a pandemia teve início e perdurou quase 3 anos, a senhora já tinha uma idade já significativa também. Como é que foi lidar com todo esse fator, com o medo, com toda aquela movimentação no hospital e a senhora também mantendo o trabalho? Não sabes o que aconteceu, Carlos. Quando realmente, vamos dizer assim, explodiu, vamos usar essa palavra, Dr. Rafael, nosso diretor clínico, chegou na nossa clausura, lá onde tínhamos terminado de tomar café. A ordem que ele deu, as irmãs com mais de 60 anos, por favor, se retirem hoje do hospital. E eu ainda fiz assim: doutor Rafael, e quem tem 80? A primeira, retire-se daqui, com todo carinho, claro, né? Então nós éramos 5, fomos lá para casa que o hospital tem, lá no Rincão. Então nos isolamos totalmente, ficamos, e lá também não podíamos sair por ordem do prefeito, que ele determinou para o município do Rincão ordens severas, porque realmente foi a explosão e sem ter muito conhecimento, né? Nós ficamos lá 5 meses, longe de tudo e de todos. Eu tive que voltar por conta do probleminha que deu na visão. As irmãs que retornaram, porque aí já começou o inverno, então foram para Vila Lourdes. Eu fiquei aqui por ordem de não só sair do meu quarto para as refeições. Então foi um tempo assim enclausurada mesmo. A gente só ouvia pelas notícias toda essa situação alarmante, assustadora, né? Porque tudo foi início para o conhecimento até da medicina, dos nossos médicos. E, na verdade, o Hospital São José, a gente sempre ouvia, está na UTI, está lotadinha, a sessão que foram liberadas para o Covid também. Então, pensa
numa situação que a gente ficou. E aí, quando foi mais ou menos acalmando, eu era a única que estava aqui escondidinha, né? E aí a irmã enfermeira, a irmã Helena, que ficou sempre lá no pronto-socorro, ela disse: ai, Anselma, eu acho que vou trazer um trabalho para ti. E o que ela trouxe? Porque era muito rápido e eles tinham que mudar muito a vestimenta para poder entrar no quarto onde tinha alguém, né? E aí a irmã pediu para que a gente fizesse um kitzinho, que quando chegasse eles ganhavam tempo, porque já estava tudo separadinho. Então, 2 anos eu fiquei dobrando, escondidinha, dobrando e fazendo esse kitzinho. E sem sair do hospital, porque nem missa não tinha nada fora. Era ali na clausura, foi uma experiência única. Tempo bastante para oração e mais esse trabalhinho que a irmã Helena, eu agradeço, e que às vezes dobrava, porque olha o número de 100 a 150 kitzinhos, que ia para os pés, para a cabeça e aquela vestimenta do corpo. Então, esse foi o meu tempo de oração, de reflexão e esse trabalhinho em todo o tempo da pandemia. E claro, foram suspensas as samaritanas, evidente. Aí lá veio a ordem do doutor Rafael. Selma, pode comunicar às samaritanas que agora podem recomeçar. Então, recomeçamos em junho do ano passado. Aí pronto, estávamos livres para esse tempo que foi angustiante, né? Alarmante, mas superado. Quer dizer, sempre os cuidados, né? Agora, irmã, junto com as samaritanas e um trabalho que a senhora nos conta que faz todas as manhãs, passando pelos leitos, conversando com os pacientes, aqueles que estão já em recuperação, os outros que estão num estado um pouco mais delicado, o que as pessoas mais contam, sejam os pacientes, sejam os familiares, que tipo de conselhos que as pessoas pedem ou que relatam, contando histórias de vida, enfim, como é que é essa conversa que a senhora tem com os pacientes? Então, eu tenho a parte da oncologia, né? Tenho a parte dos AVCs, onde eu caminho diariamente, e também a parte da transplante não, cirurgias de coração, a minha caminhada de todo dia. Então aí para você ver que a gente encontra quadros com muita dor, muito sofrimento, às vezes em fase terminal. Mas para dizer, Carlos, essa experiência que eu faço, às vezes eu comento com as irmãs, a gente volta desse trabalho fortalecida por conta da fé que a gente percebe e que, na verdade, é uma fé viva. Porque a fé se pode, entre aspas, dizer em palavras, mas que não justifica. E Tiago é claro dizer que fé sem obras é morta. E ali, os familiares... nós, por exemplo, tem um caso agora que está uma noninha, 50 dias está conosco. Pensa no espírito lindo da família. Eles vêm com aquela alegria para fortalecer. Isto realmente é importante quando os familiares vêm de fora e carregam dentro de si esperança, convicção, confiança e fé. Então, isso realmente tem dado, até uma base profunda para gente que está ao lado do leito. Agora também tem encontrado momentos e situações de que alguém tem até
talvez, não vou dizer uma desconfiança de Deus, talvez não, mas não consegue superar, justificando a sua fé. Então essa situação a gente também encontra. Então aí o nosso papel, né, de buscar transformar quem está ali indiferente, não quer saber. Uma pessoa até um dia me disse, veio falar de Deus? Sim, claro, não quero. Isso também, muito raro, mas poderia acontecer. Mas na maioria dos dias que a gente caminha, é realmente de uma profunda fé, mesmo familiares assim que estão ali percebendo, e claro, sempre encorajados e orientados pelos médicos, né, manifestam atitudes dignas de cristãos. Então, pode imaginar no fim do dia para a gente um louvor e agradecimento a Deus. Agora, mudando um pouco da sua atuação dentro do hospital, acho que muitas pessoas também que veem, seja a senhora, sejam as outras irmãs que atuam no hospital, ou mesmo de outras congregações religiosas, têm curiosidade em conhecer como é a vida fora do trabalho, como é a rotina das irmãs, como é que é o convívio com as outras religiosas que atuam aqui no hospital e todo o seu dia a dia fora do trabalho, irmã. Então, isso é bem interessante. Pelo menos, quer seja lá na escola, né, no Sagrada Família, onde a gente trabalhou, o dia é intenso, né? E aqui imagina no meio do sofrimento. E nós temos as irmãs, todas que aqui estão na linha de frente de uma sessão ou de um grande trabalho, não é mesmo? Agora, no fim do dia, então a gente, depois, sobretudo depois da janta, que é onde se tem um tempinho a mais, nós nos reunimos sempre primeiro para a oração, porque se não tiver essa força, a gente não aguenta, né? E ali, então, a gente, tudo que aconteceu, quer de momentos um pouco mais difíceis, ou quer momentos de alegria, damos as risadas e uma conta para outra. E no meu caso, nos finais de semana, eu ainda faço um trabalho à parte, de encontros. Por exemplo, sábado, eu fui para Uruçanga com um grupo de casais de Cocal do Sul. Lá fizemos um momento de oração, de reflexão, e um casal fez a renovação do seu matrimônio, 18 anos de casados, certo? Depois eles se confraternizam, então a gente faz também esse trabalho fora. Então eu acho que eu sou a que mais traz histórias de fora dessa experiência bonita que a gente tem. Mas esta convivência é muito importante, porque nosso carisma também é unidade. Tem dificuldades, às vezes uma ideia diferente, isso existe na vida religiosa, na vida sacerdotal, na vida da família, mas sempre depois há misericórdia e o perdão. E assim a gente vai conseguindo levar a vida adiante. E também nós, por exemplo, nós temos na diocese outras congregações, e a gente também se encontra com essas outras congregações num sábado. Aí vem as irmãs desde lá de Sombrio, do Turvo, onde tem religiosas, tem quem conduz, marca um lugar, né? Como o último encontro fizemos num sítio da família Robo. Mas lá é uma festa, né? Aí cada congregação traz os seus momentos e precisa isso, né? Para nos fortalecermos. E aqui em Criciúma nós temos as beneditinas, ali do Colégio São Bento, as do Michel, e depois nós, e temos na catedral também as irmãs sacramentinas. Então aqui já somos 4 congregações diferentes. Daqui a pouco tem as da Içara, lá do Cristo Rei,
Então, é um momento de fortalecimento entre as congregações. A gente não pode deixar isso de lado, não, né? Para encerrar, sei que a senhora teria muito mais assuntos para a gente poder ficar conversando por várias horas, né, irmã Anselma? Mas duas perguntas. A primeira, a senhora ficou muito conhecida também quando foi pauta de uma matéria sobre o Criciúma. Tem também uma paixão, além de todos esses afazeres, a senhora não larga o radinho ouvindo, teve a oportunidade de conhecer os jogadores, o técnico. Como é que é essa sua ligação, a torcida e esse momento de conhecer todo o elenco do Criciúma? Então, alguém aqui no hospital, quando me viu, ai, Anselma, eu nunca vi uma coisa dessa, uma freira gostar de esporte. Eu disse, criatura, fui professora a vida inteira, eu tinha que jogar com os meus alunos, claro. E até uma parte, me encontrei agora com esse aluno, nem teria sabido que foi ele. Ele disse que sonhava tirar o meu véu. Você queria dar na cabeça da irmã Anselma para tirar o véu e não conseguiu. Agora, depois de 50 anos, me encontrei com ele faz um mês. Ele disse, irmã Anselma, fui eu que tirei o teu véu com a bolada. Veja. Então, essa alegria do esporte, porque para mim o esporte, o verdadeiro, hoje já tem alguns que há o desvio e tudo mais, mas o esporte é vida, é saúde, e a família unida em torno daquele filho que está lá, está a família inteira, né? A gente vê agora ali nesses skate, que foi aqui em Criciúma. Meu Deus, é aquela menina do Maranhão onde eu trabalhei, a gente vibra e a família acompanha. Então, como que eu não vou gostar de esporte? Eu respondi para essa criatura. E aí, numa partezinha, quando eu cheguei em Tavares, casualmente na minha frente, na primeira semana, e alguém com a camisa do Criciúma, deve ter tido um parente aqui que deu. Mas e alguém atrás de mim, João Rosa, meu vizinho de porta, disse, ô Anselma, Criciúma que não vinga, pode perder a esperança. Ou aqui a senhora vai ser ou gremista ou colorado, né? Então tive que depois escolher. Mas o que era espírito de Criciúma continuou. Agora eu vim para cá, não vou torcer por esse time, do qual eu tive também um tio que jogou no Comerciário, que foi o comecinho. Então tudo aquilo fazia com que a gente se alegrasse e vibrasse. E aí depois encontrei aqui o Tigrão, né, que chamam, que foi no Natal fazer a alegria das crianças. E quando ele passou, deixa eu tirar uma foto contigo, eu sou do Criciúma, bem criança. Mas pronto, aquela foto espalhou e aí confirma. Então, quando me convidaram, né, esses anjos aí que vão intermediando, eu não conhecia o campo, né? E eu pensei, certo um dia, e assim foi, E depois me levaram lá onde eu tive a alegria de encontrar com os jogadores, onde eu também pude dar uma palavrinha, de puxãozinho de orelha mais curto, né? Mas também da responsabilidade e que é um jogo coletivo, é um jogo que um tem que pensar no outro, não pode ser exclusivo, não é só eu que vou ter a bola, não é só eu que vou fazer o gol, então tudo isso é muito importante, a unidade. Então esse prazer, essa alegria, e agora quando deu eu não quero ouvir, desliguei o rádio, deitei. A 1h da manhã, uma catequista lá de Forquilinha colocou só as mãozinhas assim, eu digo, ganhamos. Mas eu um olhinho, não percebi 13, 14, sei lá o que é isto. Para que ela botou esse número? Mas vi as mãozinhas assim, foi vitória. Um outro dia o Padre Samir me explicou tudo, que foi a vitória. E agora
Eu estava lá nesse casamento em Uruçanga, aí eu cheguei, ninguém escutou o Criciúma. Aí um dos filhos do casal, 2-0. Então, festa foi feita. Esta alegria, então, do valor do esporte, né, nesse sentido. A última pergunta, irmã, qual foi e que continua e que continuará sendo o maior, o principal ensinamento que a fundadora da congregação, a Madre Teresa de Jesus Gerhardinger, trouxe, dentre tantos outros, que a senhora tomou para a sua vida como uma forma de vida, uma forma de cuidar, de estar com as pessoas? Qual é a principal lição que a fundadora da congregação das Irmãs Escolares trouxe e mantém na sua vida? Nós temos esta firmeza e ela realmente foi o que colocou na sua própria vida para também depois poder exigir de nós. É o carisma que nós fazemos essa caminhada. Primeiro é a unidade, é uma congregação internacional, não é só Brasil. Então, esta unidade que está acontecendo, por exemplo, a nossa madre provincial aqui está lá no Chile, no Peru, vai caminhar na Argentina, nos países da América Latina, né? Então, mesmo que é outro país, outra língua, mas a base é a essência da congregação. Então, a unidade numa congregação internacional, esse espírito da alegria de a outra vencer e eu com ela sou feliz pela vitória da outra, né? A segunda base é a Eucaristia. Sem o Cristo Eucarístico no dia a dia, onde vamos buscar força, é no sacrário, é em Cristo Eucarístico. Então prosseguimos. E nesta base, dentro dessa unidade da Eucaristia, temos a educação, no sentido amplo. Aqui no hospital nós também temos uma escola. Eu também chego aí nessa escola para levar uma palavra do Evangelho. Mas a educação no sentido amplo é encontrar essas criaturas que trabalham conosco. Às vezes uma palavra delas me fortalece, uma palavra que eu digo a elas, ou uma troca de ideias. Então é uma educação constante, diária. Desta forma, penso que estamos realmente confirmando a existência de 87 anos do nosso hospital e por que não, 190 anos da congregação. Penso que a base realmente aconteceu e que nós, né, à medida do possível, também temos falhas, mas estamos conseguindo levar em frente a congregação. Isso nos deixa muito felizes e penso que é a certeza de que escolhemos e nos consagramos a um Deus que é vida. Nós agradecemos muito a oportunidade de conhecer um pouco mais da sua história. Como a gente conversava antes, teríamos muito mais assuntos, mas o nosso tempo também não nos permite nos estender, né, irmã Anselma? Mas com certeza também muito importante, porque muitas pessoas a conhecem e assim também vão poder conhecer um pouco mais da sua trajetória na vida religiosa, na educação, e, enfim, muito obrigado. Foi uma honra, um prazer conhecer a senhora pessoalmente e também toda a sua história. Então, eu também agradeço, porque eu acho que é um momento único de também poder levar, ao chegar até aqueles que ouvem ou que vão ler, esse conhecimento, porque às vezes muitos sabem, ela é uma freira, mas como é que é o dia a dia da vida religiosa, né? E também eu fico sempre vibrando pela terra onde eu fui gerada no ventre de minha mamãe e do meu papai, Morro da Fumaça. E de lá tem mais religiosas, da minha congregação e de outras congregações. A minha diretora de 30 anos é Mãe Inês Paduim, da nossa terrinha também. E tivemos outras que atuaram aqui no Hospital São José,
a irmã Alex, que deu a vida por esse hospital, porque o começo foi muito, muito difícil e com muito sacrifício, né? Hoje já está mais, com toda a mudança e modernização, ficou mais fácil, mas no começo, só um detalhezinho, a roupa era lavada assim, penduradinha na rua. Hoje não, as máquinas deixam tudo prontinho, até passadinha, senão antes, né? Então o sacrifício das primeiras, eu acho que é esse valor que o nosso hospital tem. Eu agradeço de coração, Carlos, a alegria e o meu reconhecimento é decisivo nesta hora. Muito obrigado por esse carinho, né? E a alegria de que quem ouvir e ler possa ter um pouco mais conhecimento da vida religiosa. Nós agradecemos mais uma vez e assim ficamos por aqui com esta edição do Mais Sua Entrevista. Voltamos na próxima oportunidade, sempre contando histórias como a da irmã Selma, histórias de vida, histórias de dedicação, pessoas que fazem a diferença nas mais diversas áreas da nossa região. Um abraço para você e até mais.